Espaço aberto para a minha segunda participação dentro do programa Embalo Total, véspera de feriado. E quem pode, hein? Amanhã, dia 1º de maio, já juntaria com o dia 2 e quem sabe o dia 3 e já pega um feriadão prolongado. Feriado nacional, dia do trabalhador, amanhã, quinta-feira, aqui para o nosso estado, município e também para o nosso país. Olha, já chego para o meu segundo giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora. Olha só, esta é a primeira que já trago para você, ouvinte e espectador. Cardeal, condenado à prisão, desiste de participar do conclave, diz imprensa italiana. O cardeal italiano Giovanni Angelo Becciu, que perdeu os direitos ao cardinalato após ser condenado por peculato, desistiu de participar do conclave que elegerá o novo pontífice. As informações foram divulgadas pela imprensa italiana. O religioso, ele causou polêmica na semana passada ao pressionar o Vaticano para ser admitido para a votação. Becciu, ele renunciou aos direitos ligados ao cardinalato em 2020 após ser alvo de uma investigação sobre irregularidades na compra de um imóvel de luxo em Londres. Na ocasião, o Vaticano anunciou que o Papa Francisco havia até aceitado a renúncia. Segundo as investigações, em 2014, o Vaticano gastou mais de 200 milhões de dólares na aquisição de um imóvel. De acordo com a BBC, parte do dinheiro utilizado deveria ter sido destinado a obras de caridade. Meu divino do céu amado, viu, minha gente? O acordo ele foi assinado por Becciu na época que atuava como chefe de gabinete do Papa. Além disso, o religioso também teria desviado recursos para a diocese de sua cidade natal, na Sardenha, beneficiando membros de sua própria família. Em dezembro de 2023, Becciu foi condenado a 5 anos e 6 meses de prisão, além da inabilitação perpétua para cargos públicos, por peculato e abuso de poder. A decisão foi preferida pelo Tribunal do Vaticano. O religioso ele recorreu à decisão e continua em liberdade. Dias após a morte do Papa, Becciu anunciou que havia viajado para Roma para participar do conclave. Ele alegou que o Papa havia garantido que seus direitos como cardeal eram vitalícios. O cardeal Pietro Parolin, secretário do Estado de Francisco por ano, ele entregou a Becciu 2 documentos assinados pelo pontífice argentino, confirmando que ele não poderia participar do conclave. A primeira carta é de 2023 e a outra é do mês passado, de acordo com o jornal Domini. Parolin também teria apresentado documentos aos cardeais reunidos para preparar o terreno para o conclave. Becciu já foi considerado uma figura influente no Vaticano, como conselheiro de Francisco. Chegou a ser apontado como seu possível sucessor. Em 2018, foi nomeado cardeal pelo próprio Papa, mas perdeu espaço na igreja após o escândalo vir à tona. O religioso sempre negou as acusações e chegou a afirmar que Francisco havia perdido a fé nele. Meu Deus do céu. Olha a segunda que trago agora. Nem naquele meio ali tem paz, meu Deus. Intervenção humana cresce ao redor de sítios arqueológicos no Brasil. Uma iniciativa inédita disponibilizou informações sobre os sítios arqueológicos brasileiros, onde estão os resquícios das populações que habitaram o território nacional em outras épocas. Ao todo, foram mapeados 27.974 sítios em todo o país, e os dados disponibilizados permitem análises comparativas de imagens do período entre 1985 a 2023. O projeto Map Biomas, cobertura e uso da terra nos sítios arqueológicos do Brasil, 1985-2023, reuniu informações cadastradas e georreferenciadas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN, e as tornou públicos com acesso gratuito. O cruzamento e a disponibilização destes dados abertos ao público ajuda a entender onde esses sítios estão localizados, se é uma área impactada por atividades humanas ou não, e também pode apontar para uma tendência de aumento de atividades antrópicas em alguma determinada região e extensão desse aumento, o que pode nos gerar um alerta, explica Tiago Berlanga Trindade, ele que é chefe do Serviço de Registro e Cadastro de Dados do IPAN.
A parte da análise desses dados, os pesquisadores do MAP Biomas, eles concluíram que houve uma inversão na cobertura e uso das terras das proximidades de 100 metros dos sítios arqueológicos na última década. Em 2023, mais da metade desse espaço de memória estão em áreas marcadas por intervenções humanas recentes, o que aumenta riscos à preservação. Vale lembrar que atualmente quase metade desses locais, na verdade 49,6%, estão em áreas desmatadas e ocupadas por usos humanos, como pastagem, agricultura e áreas urbanas. Em 1985, esse percentual era de apenas 41,5% e a maior parte, 53,5%, ficava em áreas de vegetação nativa, como florestas, savanas e campos naturais. Cobertura vacinal contra a dengue em Alagoas é de apenas 10%. A cobertura vacinal contra a dengue em Alagoas segue preocupante, tá? De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, apenas 10% do público-alvo completou o esquema vacinal com as 2 doses da vacina. Esse baixo índice de adesão imunizante tem gerado preocupação, principalmente com a chegada do período mais crítico para a doença, que ocorre durante o inverno. A vacina é a única forma de prevenção contra a dengue e a Secretaria de Saúde alerta para a importância de completar o ciclo vacinal. Para quem ainda não tomou nem a primeira dose, fica o alerta. A vacina é fundamental para evitar complicações graves de doenças, destaca o órgão. A dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, apresenta sintomas como febre alta, dor de cabeça intensa, dor atrás dos olhos e no corpo, podendo levar a quadros mais graves, como complicações com a zika e infecções hospitalares. De acordo com os dados mais recentes da Secretaria de Saúde, menos de 33% do público-alvo em Alagoas recebeu a primeira dose da vacina contra a dengue e apenas 10% completaram o esquema vacinal com a segunda dose. Isto entre março de 2024 e março deste ano, que foram aplicadas cerca de 47.500 doses da vacina, mas menos da metade das pessoas recebendo a segunda dose, que é essencial para a imunização assim completa. Minha última que trago para vocês, notícia do esporte, bastidores. Eita, vai e vem danado, né? Esposa de Ancelotti indica despedida, enquanto CBF aguarda a definição do Real Madrid. A negociação entre Carlos Ancelotti e a CBF ganha novos capítulos e uma frase marcante: nos vemos no Brasil, é isso mesmo, viu? Disse a esposa do treinador em tom de despedida ao conversar com membros do staff de jogadores do Real Madrid, após a final da Copa do Rei. A fala reforça a expectativa de que o italiano está cada vez mais próximo de assumir a seleção brasileira. A conversa entre Ancelotti e a CBF é conduzida na Europa por intermediários, na verdade Álvaro Costa e Diego Fernandes. No entanto, o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, mantém contato direto com o treinador, o que demonstra a importância do movimento para ambas as partes. Os termos e valores discutidos atualmente seguem a base do que foi pré-acordado em 2023. Isso significa que o salário de Ancelotti no Brasil ficaria em um patamar similar ao que ele recebe atualmente no Real Madrid, ou seja, cerca de 10 milhões de euros por temporada. Apesar dos avanços nas negociações, ainda falta uma definição por parte do Real Madrid. Até o momento, o Ancelotti não teve uma conversa final com o presidente Florentino Pérez, o que é crucial para a concretização do acordo com a CBF. A especulação é que o clube espanhol possa anunciar, antes do fim da La Liga, que Ancelotti não permanecerá na próxima temporada e nem para a disputa do Mundial de Clubes. Esse cenário abriria caminho para que o treinador conduza uma despedida oficial nos jogos finais do Real. Esse desfecho pode depender, é claro, do resultado do clássico entre Real Madrid e Barcelona, especialmente, se o Barcelona vencer o Valladolid e tiver a chance de conquistar o título diante do rival. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Fecha mês da Drogaria LG Farma, tá imperdível, você não pode perder, meu amiguinho, minha amiguinha. Olha só, fralda Baby Sec Hiper de R$ 75,90 por R$ 65,90. Fralda Capricho Mega Shortinho de R$ 41,90 e você ganha grátis um pacote de lenço. Fralda Piquetucho Hiper de R$ 64,90 por R$ 57,90. Temos também leite Nan 1 e 2 de R$ 74,90 por R$ 69,90. Nestrogênio temos também 1 e 2
2 de R$ 58,90 por R$ 51,90. Drogaria LG Farma, diz que entrega 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Falo também dos produtos Natubio, são eles Chacabe, Polimax, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Quarta-feira hoje, desfrute de uma vida sexual mais intensa e gratificante com o uso de Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Com meu tempo estourado, devolvo o som para a doutora Aline Canuto nos estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus para a continuação do meu, do seu, do nosso programa Embalo Total.